Olá, amigos. Estamos começando mais um podcast do programa Gente que Fala. O programa que vocês sabem ficou durante 24 anos no ar. Agora procuramos dar uma reformulada e estamos fazendo aquilo que está na moda, né? Que é o podcast. Hoje temos um convidado muito especial, principalmente para mim, porque é meu amigo já há algum tempo, que é o Fernando Pinheiro Pedro. Antônio Fernando Pinheiro Pedro. É verdade. Como vai você? Como é que você está, Fausto? Você Estou está bem? Feliz com a sua presença. E eu também com esse seu podcast, viu? Até que enfim, porque foram anos e anos com o Gente que Fala. Sempre atrás das câmeras. Você atrás das câmeras, né? A Zenilda ainda continua atrás das câmeras. A Zenilda né? continua, mas ela está dentro do estúdio, pelo menos. Está no estúdio, né? Então, mas vale a pena, viu? Muito bom, a iniciativa é excelente. Agora com a fonte primária, né? Obrigado. E como eu disse, a gente traz pessoas aqui que têm conteúdo, e você tem muito conteúdo. Poxa, obrigado. Você é formado pela USP? Sou. Eu sou da turma de 84. 84. Né? Na verdade, minha turma original deveria ser 82. Né? Eu me dou melhor até com a turma de 82 do que de 84. Mas eu fiquei 1 ano e meio a mais, porque eu fiz movimento estudantil, né, Fausto? Fiz campanha da Uni, né? Na reconstrução da Uni e tal. Não me arrependo. Eu acho que foi um período que a gente tinha que fazer o que tinha que fazer, né? Mas a coincidência é interessante. Eu sou de 84, meu pai é da turma de 54. Né? Então, o pai dele tem 94 anos, né? 95. 95 fez agora, anos. É um senhor maravilhoso e que hoje mora com o filhão, com o Fernando. Está lá. Não é? Está lá com o nosso uísque sempre no final de tarde, viu? Então... eu vou aparecer por lá. Precisa, vamos fazer o nosso happy hour. Com certeza. Mas, Fernando, vamos falar um pouquinho. Como é que você, quando estava na USP, já pensava em direito ambiental ou não? Eu comecei a pensar em direito ambiental na USP, né? Em 78, faz tempo, né? Eu fui num seminário em que se falava sobre ecologia e desenvolvimento econômico. Era um professor nosso, o Fábio nos deu, um professor de economia nosso, e que fez o seminário. E lá eu encontrei com um amigo meu, colega, meu veterano, o Fábio Feldman. Né? Sim, Fábio e ali Feldman. Começou uma relação muito interessante e que acabou me atraindo para essas questões ambientais. Nós fizemos uma campanha para o 11 de agosto vitoriosa. O presidente era o Marcos Paulino e o vice era o Fábio, né? E eu participava da diretoria do 11, né? E de lá fomos para a Uni, né? Em 79 foi o Congresso de Reconstrução. Então, durante esse período, né, muita coisa começou a acontecer na área ambiental aqui em São Paulo. Você deve se lembrar da história do aeroporto internacional, da construção da Rio Santos, né, que tinha aquelas comunidades de pescadores que iam ser afetadas e tal. E essas coisas começaram a entrar na nossa pauta acadêmica. E muita encrenca no meio do caminho. Muita encrenca, né? Em 85, começamos a pensar em colocar essa pauta dentro da Constituinte. E aí eu presidi o comitê de campanha do Fábio para a eleição da Constituinte. Né? E foi em 86, né? Sim. E aí, obviamente, é como você tomar uísque, né? Não tem jeito. Né? Aquilo entra em você e você continua. Né? De lá em diante, eu comecei a me integrar muito à pauta ambiental. Então, o início realmente foi na faculdade. Sem medo de errar, eu posso dizer que o seu escritório hoje é um dos mais capacitados do país. Você se dedicou inteiramente ao direito ambiental. Eu tive um período muito grande, absolutamente dedicado a essa área. Eu venho de duas áreas. Né? Eu participei muito do direito militar e penal militar na década de 80, né? E até a década de 90. E no mesmo período eu desenvolvi também a área ambiental. Muito interessante, porque as pessoas falam que tem uma coisa a ver com a outra. Tem muito. Porque o direito ambiental ele tem uma base administrativista muito grande. E quem trabalha com direito militar tem que conhecer profundamente o direito e o processo administrativo, somente o disciplinar.
E na área ambiental, o processo administrativo é fundamental, principalmente no núcleo, que é o licenciamento ambiental, né? E é onde muitas vezes você vê indivíduos fazerem hoje teses sobre licenciamento ambiental sem nunca ter visto um formulário da CETESB, né? Sim, então, sim. São coisas que a gente precisa saber que tem muita teoria hoje em dia e muito pouca prática. E esse é um ponto crucial, né, Fernando? Porque eu já estive também no governo e a gente percebe que quando há um problema entre a obra e o meio ambiente, nem sempre é muito fácil resolver. Não, os conflitos são difíceis, né? Aliás, nós partilhamos a mesma gestão no momento de crise, né, Fausto? Você foi secretário com o Pita e eu fui secretário com o Régio Oliveira, né? Isso. A Jato, né? Isso, a Jato. A Jato, depois você retornou, né? Mas foi um período complexo em que a gente aprendeu muito, né? Eu fui na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e você tem uma ideia, quando eu levei um susto com a burocracia que estava se formando lá dentro, né? Eu fiz 26 movimentações do gabinete em 5 dias. Quando o Ricardo Otaki reassumiu, né, que era o secretário do Verde, ele ligou para agradecer, porque eu fiz as movimentações que ele não tinha capacidade política, né, para poder Ricardo Otaki, fazer, né? E era uma grande figura, foi um bom secretário também. A família, né? A família toda, né? Os Otaki são um destaque, a tradição de São Paulo, né? Então, a vantagem de você saber lidar com essas questões internas, né, para a resolução de conflitos administrativos é muito importante, porque na área ambiental nós temos, infelizmente, mais militância do que funcionalidade. Sim. E aí, quando você mistura o ativismo com a profissão, você destrói o direito, né? Nós estamos vendo isso hoje com o judiciário, né? Um judiciário ativista destrói o direito, né? Destrói a justiça. A mesma coisa na área ambiental. Você quer dizer que há mais política, não é? Do que... Há mais política do que interesse público, né? E do que, como a gente pode falar, a prestação de serviço ser eficiente. O direito é uma profissão que exige muita firmeza, né, Fernando? E você, atuando com questões ambientais e políticas públicas, como o exercício da advocacia moldou a sua visão do mundo? Bom, primeiro, assim, eu acho que o direito é a profissão que faz você ter o maior volume de relações com o poder. O advogado, principalmente, é um indivíduo que tem uma capacidade de se relacionar com as estruturas de poder. Desde o poder burocrático da esquina, pequenininho, do cartório, até a presidência da República. O advogado, ele defende, né, as causas, né, de maneira orgânica em todos os estratos das estruturas de poder. Sim. Então, nos dá uma abertura muito grande do que é as relações humanas dentro de certas estruturas e de como é a natureza humana no funcionamento dessas estruturas. Então, isso nos dá uma compreensão muito grande, né? Desde o comportamento factual de um sujeito dentro de uma viatura fazendo uma prisão, né, até um problema grave como é o caso de um licenciamento de uma usina atômica, né, uma usina nuclear, né? Eu tive essa possibilidade de trabalhar em todas essas áreas, né, desde de fazer o capítulo jurídico lá do estudo de impacto ambiental de Belo Monte, os pareceres para as audiências públicas da usina nuclear de Angra 3, né? E participar de questões como, por exemplo, o julgamento do Carandiru, né? Lá no período da justiça militar, né? Sim. Então, quer dizer, são coisas que impactam o nosso universo em situações diversas, né? E que exige um trabalho amplo, múltiplo, né? Uma clínica geral, isso que é muito importante, né? Na visão do advogado. A especialização ela é muito importante, mas você não pode abrir mão desta visão geral do mundo.
E essa visão a gente não ganha, na verdade, propriamente com o conhecimento puro, técnico. O advogado ele tem que conhecer a natureza humana, tem que lidar com as pessoas, né? Conversar com as pessoas, ter um diálogo sempre com a sociedade, com os meios sociais e principalmente ler muito, né? Ler romance, né? Ler ensaios, né? Ir ao cinema, né? Assistir o teatro, né? Entender qual é a razão dos dramas, né? Das comédias, né? Porque isso tudo nos serve, né? Ler a Bíblia, que é muito importante, é o nosso marco legal, né? É a Bíblia, né? E que tem histórias incríveis, maravilhosas, que a gente se utiliza delas o tempo todo, né? Então eu acho que é uma oportunidade que a gente tem na vida, né? De seguir uma profissão que nos dá liberdade no momento em que a gente tem a nossa própria mesa, né? Eu tenho um pai advogado, né? E na primeira conversa eu queria fazer administração pública uma época, tal, né? Estava interessado. Ele falou: não, faça direito. Com direito você pode fazer tudo, inclusive o jornalismo que você quer, né? Mas você tem uma visão mais geral, né? Então eu acho que é por aí, né, Fausto? A gente... Seu pai é uma figura maravilhosa. Obrigado. Eu tenho muita admiração por ele. E eu percebo que você está sempre com ele. A vida toda. Com todos os cuidados, o que é normal que o filho faça com o pai. Né? Eu tenho ele como uma referência profissional, né? Ele sempre foi um homem profissionalmente muito sério, né? E objetivo, né? E ele tinha uma visão na advocacia muito interessante, quer dizer, ele não gostava de textos longos, ele gostava de textos curtos, ele sempre corrigiu. Que é o correto, né? Que é o correto, né? Seja objetivo, né? Menos prolixo. Então, como a nossa profissão é meio que uma profissão medieval, você tem o aprendiz, né? O oficial e o mestre. Né? Aliás, nós conhecemos bem isso, né, Valso? Então... Isso acaba fazendo com que a gente tenha sempre dentro de casa um orientador, né? Aí, Fernando, estamos mostrando aqui uma foto sua. Essa foi a comemoração dos 10 anos da criação da disciplina de Direito Ambiental na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Está aí, estou eu e está então o coronel João Melli, né? Que quando nós iniciamos a cadeira de Direito Ambiental, nós somos pioneiros, né? Ele era capitão, então nós tínhamos o professor e o instrutor militar, né? Sim. Foi a primeira disciplina de Direito Ambiental num curso superior público no Brasil e a primeira disciplina de Direito Ambiental numa academia militar nas Américas. Foi em 1994. Né? O fato é que você deve ter tido muito orgulho, né? Opa! E aí você aparece com o Vicente. Aí com o Zé Vicente, meu colega, irmão, né? Desde a década de 80, o Vicente eu conheci na Justiça Militar, ele era sargento na Justiça Militar. Sim. Ele foi meu estagiário no escritório, né? De lá ele se formou advogado, aí a sede da Afrobras foi no nosso escritório, né? Ele foi meu colega de escritório. Depois ele foi para a vida pública, foi delegado de polícia, né? E aí fundou a Faculdade Zumbi dos Palmares. E nós aqui estávamos inaugurando um núcleo de segurança urbana na Zumbi dos Palmares. Estamos aí com o nosso queridíssimo comandante, já falecido, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, e todos os soldados que nós conseguimos matricular na Zumbi dos Palmares com uma bolsa de 50%. Então, olha, maravilha. Formou aí uma série, né, de gente. Aí o Cláudio Lembo... Nosso eterno professor, né? O Cláudio Lembo é uma espécie de guru político meu, né? Falecido agora, né? Faleceu esse ano o Cláudio Lembo, né? Cláudio, exatamente. E foi um grande mestre, né? Um mestre na área do direito público constitucional. Tive muita ligação com ele, como você falou, no governo do Celso Pitta, né? Que ele foi um dos orientadores, né, na época.
O Cláudio, nessa época, era governador do estado, né? Nós estamos aí no Palácio dos Bandeirantes. Ele e o Kassab me convidaram para entrar no PFL depois que eu saí do PV. Eu fui candidato ao governo do estado pelo Partido Verde. Foi a primeira candidatura do PV a governo do estado. O PV não tinha nada, Fausto, em 2002. Tinha um deputado estadual emprestado, que era um Gondim, e um deputado federal no Brasil todo, que era o Gabeira. Sim. Nessas eleições nossas, que eu saí candidato, foi a primeira vez que o PV saiu com uma chapa própria. Nós conseguimos fazer 5 deputados estaduais e 2 federais pelo estado de São Paulo. Você em nenhum momento quis ser candidato ao legislativo, né? Não. O legislativo não é com você. Eu penso, muitas vezes falam tal, mas primeiro que aí você precisa ter um fôlego maior, né? Não dá para a gente sair candidato e ficar... Você sai melhor do que nunca, né? E às vezes você olha para trás, o partido desaparece nas suas costas, né? E você fica sozinho. Então precisa ter uma estrutura e uma determinação e um projeto político mais amplo hoje para você poder enfrentar o parlamento. E a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Eu acabei virando secretário depois que eu perdi a eleição para vereador, na época. Estou te falando de 1992. Eu me lembro, eu acompanhei a campanha. Depois você teve uma outra candidatura um pouco mais adiante, né? Sim. A primeira nós ficamos sem legenda. Houve uma briga entre o Silvio Santos, que Deus o tenha, e também o Arnaldo Faria de Sá. O Galinho. Fizeram 2 convenções. Aí o que aconteceu? Anularam as 2, não houve candidato nenhum, perdemos a legenda. Há 1 mês e meio da eleição eu tive que fechar o comitê, etc. E naquela oportunidade eu estava relativamente bem. A Zulaê Cobra Ribeiro diz para mim sempre que ela se elegeu porque eu deixei de ser candidato. Porque a gente disputava ali mais ou menos... A mesma faixa, né? Mesma faixa. Em Santo Amaro. Ali, a Zulaê foi nossa vizinha, né? Você chegamos a morar na mesma rua, né? Isso mesmo, E a Zulaê é uma pessoa que sempre é um exemplo de como esse partido que agora está desaparecendo de vez, o PSDB, né, de vez, sempre maltratou muito as suas principais lideranças. A Zulaê foi uma injustiçada dentro daquele partido, sistematicamente. Ela sentia muito isso. Sentia muito isso. Mas continua fazendo reuniões políticas na casa dela, ela adora política. A Zulaê tem a minha idade, ela está com 82 anos também. Mas e ela teve vários problemas, né? Problemas de coração, de saúde, né? Saúde. Mas ela é muito batalhadora. E o filho dela hoje está o Fabrício Cobra, está lá na prefeitura. Fabrício, secretário da subprefeitura. Subprefeitura. Que é um cargo... depois do prefeito é ele, porque... É um cargo importante. Subprefeituras, né? É um cargo estratégico. Segurança jurídica, o que você pode falar a respeito disso? Parece que a gente vive um momento meio complicado. Nós estamos hoje vivendo o esfacelamento da organização do Estado no Brasil. E já não é de hoje, já faz um certo tempo que a gente está sentindo esse processo. Na verdade, nós trabalhamos muito para ter uma Constituição Federal extremamente liberal, que foi a de 88, que preencheu o mundo jurídico com direitos de toda categoria, mas pouquíssimas obrigações. Resultado disso, nós tivemos uma nova república natimorta, né? Sim. Ao contrário do que muita gente diz, a Constituição de 88 é uma das responsáveis por termos tido até o momento 2 impeachments, né? E conflitos em todos e crises e conflitos em todas as gestões. Sim, senhor. Uma questão relacionada à reeleição também, que foi péssimo. Você tem o primeiro mandato voltado todo a se ter um segundo mandato. E um segundo mandato que gera conflitos e crises e escândalos, né? Isso aconteceu
com o Collor, né, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, né, mais do que nunca, com a Dilma, que foi um desastre total, né. Eu posso dizer com segurança que se nós tivemos um presidente eficaz, foi o Michel Temer. Mas 2 anos querendo levá-lo para... Pois é, em 2 anos de gestão, o Michel Temer fez as reformas que seriam necessárias desde o início da Constituição Federal. Né? Era um jurista competente, nosso amigo, né? Foi secretário de Segurança. Foi secretário, tem uma carreira do ponto de vista político. Presidente da Câmara. Agora, hoje, o que nós temos? Nós temos um governo globalista que está sofrendo a nível mundial uma série de defecções e perdas, né? E hoje o Brasil é o grande laboratório, né? Você com o Michel Temer. O Temer é um grande amigo, eu considero hoje assim, um dos meus orientadores políticos, né? Tenho tido conversas com ele sempre, é um grande amigo, né? Eu tenho esse prazer também de ter amizade com ele. Eu gosto muito dele. E espero que essa onda aí que aconteceu esses dias não prossiga, porque... Esse faz falta, né? Campos Machado faz falta hoje. É um homem conciliador, né? Sabia articular como ninguém. Sim. Agora, veja só o que está acontecendo hoje. A falta de gente como o Campos, por exemplo, e esta pressão sobre os líderes moderados que nós estamos observando no Brasil, e principalmente os conservadores, né? De um governo que está fazendo reféns. Quando você tem a casa cercada e você é um marginal, você faz reféns. A impressão exata que eu tenho é que essa estrutura de governo que está cercada, ela não tem governança, ela está pendurada num Supremo Tribunal Federal que há muito deixou de fazer justiça, faz política, não tem mais legitimidade popular. Você chegaria a dizer tem base que parlamentar. A gente vive sob uma ditadura da toga? Nós estamos vivendo sob uma ditadura da toga. E não só uma ditadura da toga, como num arranjo político voltado a esfacelar o país. E que está fazendo reféns, porque sabe que a vida dessa estrutura é muito curta. Sim. Né? E a pressão está vindo de fora. Então, a impressão exata que eu tenho hoje é que eles estão buscando ex-presidentes, deputados, lideranças mais importantes que estejam à direita para poder negociar a saída deles, de alguma forma, do cenário político. Os meios de comunicação do Brasil, que estão absolutamente corrompidos, é que não estão deixando a população ver isso. Tá? Essa que é a verdade. Olha o Geraldo Alckmin aí com você. O Geraldo, um homem fantástico. Eu sempre tive muito bom diálogo com o governador Geraldo Alckmin. O que você diz sobre a saída dele do PSDB e a entrada no PSB? Eu acho que o governador Geraldo Alckmin, ele era antes da morte do filho e passou a ser outro depois. Sim. Todos nós tivemos perdas, né? Sim. Você teve a perda de um filho. Sim. Né? Eu tive a perda da minha mulher, quase perdi o filho no mesmo acidente. Sim, é verdade. Então nós sabemos o quanto que isso nos modifica. Mas eu acho que com o Geraldo Alckmin aconteceu uma metamorfose maior. Eu não consigo encaixar o Alckmin nesse governo. Você consegue? Não, eu tive uma passagem interessante, você falou da morte do filho dele, Tomás, né? Eu mandei uma mensagem para o governador me solidarizando com o fato ocorrido, etc. E aí, por surpresa minha, eu recebi o telefonema de um assessor dele pedindo para eu encontrá-lo lá no palácio. E claro, eu fui. Eu entrei, ele mandou fechar a porta, disse para a secretária que não queria
ser chamado por ninguém, queria ter uma conversa comigo e tal. Aí ele contou sobre o filho dele e depois quis saber, tintim por tintim, o que aconteceu com o meu filho, né? E ele ainda teve o desprazer de... Ele comentou isso comigo. Nos telejornais, aquela imagem do helicóptero caindo. Terrível, né? Ele disse que não aguentava mais ver aquilo, porque estava vendo o jornal, de repente, o helicóptero caindo. Machuca muito. Não, né? machuca, destrói a pessoa por dentro. A gente sente um buraco dentro da nossa alma que a gente não vai preencher mais nunca. Né? Essa que é a grande verdade. A gente tem que, primeiro, se agarrar muito a Deus, né? E segundo, ter uma capacidade de compreensão do fato, né? Como é que tem um termo exato religioso que a gente usa? Resignação. Resiliência. Resiliência e resignação. A gente tem que ser resignado em relação ao fato, né? Agora, com o Alckmin, a impressão que eu tenho é que a partir daquele momento ele perdeu o compromisso com os compromissos, né? Então, é mais ou menos assim que eu vejo ele hoje nesse ambiente político. Eu não consegui entender a aliança dele com Lula até hoje. Ele foi usado. Ele está fora do ninho dele. Está fora do ninho completamente, né? E está ali na espera, né? Vamos ver o que acontece, né? Mas, francamente, eu não consigo... O Alckmin no Partido Socialista Brasileiro, né? No PSDB já era um negócio complicado, porque ele sempre foi extremamente religioso, né? Então, é um fenômeno daqueles que você não consegue explicar. Na sua opinião, quem acabou com o PSDB? João Dória, né? O PSDB já estava vindo numa derrocada, porque os dirigentes do PSDB, a gente costumava dizer, mesmo na época do Fernando Henrique Cardoso, né, eles se reuniam numa sala e o ego de todos na outra, né, porque não cabia, né? Então é um partido que implodiu, vítima da própria vaidade. Fernando, você acorda todo dia muito cedo? Eu acordo, às vezes fica um pouco mais, quando tem tempo, fica um pouco mais na cama, mas eu acordo inevitavelmente 6 horas, eu já estou acordado. 6 horas. E vai deitar tarde também, não? Vou. Eu costumo dormir umas 7, 6 horas por dia. Está muito bom. Está bem tranquilo. Agora, tenho tido por hábito também ter uma siesta ali depois do almoço, né? Tem me feito muito bem. E aí toca a vida, né? A gente hoje tem reduzido muito a nossa atividade porque ela ficou muito facilitada pelas vias digitais, né, Fausto? Você não precisa ir aos lugares, você faz as conferências pelo telefone, por vídeo, né? Você tem um escritório dentro de casa, né? Eu tenho um escritório fora. Deixou também de existir, né? Por outro lado, né? Por outro lado, está difícil a gente fazer os nossos encontros. Nós mesmos, né, estamos nos devendo aí, né? É verdade. Contato pessoal nos faz falta, né? Você falou agora há pouco na perda da sua esposa, né? Que eu acompanhei de perto, né? A palavra saudade, o que representa para você? A saudade é uma coisa que nos acompanha em qualquer momento. Claro que a gente refaz a vida. Hoje eu tenho a vida refeita, estou casado. A minha mulher, a Luciane, hoje, ela assumiu totalmente a maternidade do meu filho, que eu tive com a Renata. O meu filho chama a Luciane, é a mãe dele, né? Mas é óbvio que a gente sente a perda, né? Eu tenho duas perdas grandes. A primeira da minha mãe, que foi muito cedo. Minha mãe morreu com 60 anos, né? Em 88. Parece que foi ontem, né? 88. E a minha mulher Renata, foi uma relação muito rápida que nós tivemos, né? Eu tinha me separado da minha primeira mulher, a Edna, e fiz aquela campanha política já um pouco destroçado, né?
E aí eu encontrei a Renata, e foi um foguete, né? Um cometa na minha vida. 46 anos de idade, eu já estava mais ou menos determinado naquilo que eu já estava, né? Separado, 46, 2 filhos, né? Tinha 2 filhas lindas e tal. E aí, pum, o outro ano estava casado, né? Com um menino para nascer, um filho. De repente, uma tragédia. Né? E aí a expectativa de vida era outra, né? E aí, no outro ano tem a tragédia, né? É uma coisa que você não espera. A gente não sabe realmente o que vai acontecer daqui a um minuto, né? Essa sensação, que eu acho que é que você deve ter sentido, né? E você sentiu 2 vezes, né? E você teve um acidente de automóvel próximo da onde o seu filho tinha se acidentado. Numa avenida, né? Paralela. É uma coisa impressionante, né? Ele dia 21 dia 21 de setembro. E eu dia 12 de setembro. Pois é. Numa avenida paralela. E você vê o que a gente aprende. Que a vida é um átimo. Nós passamos com muita facilidade, então a gente precisa viver o hoje, o presente. Né? E não deixar para depois aquilo que é essencial para nós. Essa é a lição que a Renata me deu. Sabe? Puxa, estamos interessados no outro, então vamos ficar juntos, nos amamos, vamos montar a nossa vida em comum, vamos fazer o filho. Aí tinha que tirar as fotos, acho que ela gostava de tirar foto com as crianças, aí marcou lá no estúdio e tal. Eu falei, poxa, vamos deixar o cara volta daqui a 2 meses. Não, tem que ser agora. Se não tivesse havido isso, né, não teríamos as fotos, né, com o bebê. Então, você veja, essa lição eu tive, tanto que eu fui reconstruindo minha vida. Falei, vou reconstruir. Porque a gente não sabe, a gente tropeça na rua, né, o que acontece. Né? E eu acho que essa noção, essa perspectiva de pouca... de saber que a gente pode estar hoje como amanhã, não estar mais aqui, né, é que faz com que a gente também tenha essa necessidade de estar com a mesa sempre pronta. Né? Mas enquanto isso a gente vai se reinventando. Reinventa? Propositadamente eu estou mostrando aí para o nosso espectador, para você, Fernando, o Orbis News. Você escreve e eu publico sempre. É verdade. Às vezes são matérias inéditas, artigos inéditos que você me manda, às vezes são artigos que você publica em outros órgãos, a gente dá o devido... E está crescendo o Orbis News, né? Está crescendo. Muito bom. Muito bom. A gente está com 200 pessoas. Puxa vida. Então já é um órgão importante hoje de imprensa, né? E como eu pergunto sempre, porque aí tem a foto do Jânio Quadros. O que você achava do Jânio Quadros? O Jânio é um fenômeno, né? Como prefeito foi excelente, né? A gente não pode falar nada do Jânio como prefeito na década de 80, né? A primeira cidade a ter um plano diretor foi com o Jânio, né? As obras que o Jânio projetou nesse período são as que hoje fazem o trânsito acontecer em São Paulo. Né? Na área, por exemplo, ali da Juscelino Kubitschek, né? Só não anda mais porque a Erundina tapou os túneis que deveriam ter ocorrido para levar o tráfego até depois do outro lado do Rio Pinheiros. Ela tinha outro ponto de vista, né? O ponto de vista da Erundina sabe-se lá qual é, né? Porque o problema desse pessoal de esquerda é que eles são especialistas em não fazer, né? Então, agora o Jânio tem uma ação muito grande, é um personagem interessante. Ele foi na faculdade de Direito logo depois da anistia, né? 79, a gente ainda era estudante, né? E eu achei muito interessante, uma coisa muito engraçada que hoje me faz ver como as coisas na política, quando a gente fala assim sobre corrupção e tudo. Um aluno perguntou para ele, o senhor começou a sua vida política, o senhor era um professor primário,
não tinha nada, era pobre, comia sanduíche de mortadela ali. E hoje, no entanto, o senhor é um homem rico. Como é que o senhor conseguiu isso? Não foi com o salário de político, né? Daí ele falou, deixe-me responder, né? E aí ele fez assim, tirou um cigarro, né? E a própria mesa estudantada estava na mesa, né? A sala do estudante, foi lá, né? Apareceram uns 3 isqueiros, né? Aí ele falou, está respondido? Olha. O poder tem uma capacidade de atração material incrível. Ele vestia o sapato do pé direito no pé esquerdo, do pé esquerdo no pé direito, e aí chamava alguém para fotografar, né? Era o marketing dele. Era o marketing, é um populista, né? Esse é o neopopulismo. E o que você me diz sobre o Marçal? Você esteve com ele período de campanha. Nós apoiamos a campanha do Marçal, e olha, foi uma campanha projetada que só não foi vitoriosa porque o Marçal não quis. O Marçal resolveu deliberadamente pisar no tomate faltando 3 dias, né, para as eleições, né? Que fato que você está se referindo? O fato dele ter feito aquela acusação de que ele tinha os laudos, tal, com referência à questão das drogas lá, né, do outro. E o que acontece? Eu acho que aquilo foi deliberado, foi para ele não ir, porque o Marçal foi ameaçado. E o problema é que a ameaça está se concretizando. Não adiantou nada ter paralisado a campanha e ter se segurado, porque ele está sofrendo as mesmas sanções que lhe foram apresentadas, né? O fato é que, por muito pouco, ele não foi para o segundo turno. Se ele fosse para o segundo turno, ele seria vitorioso, né? Mas o Marçal não era o Marçal. O que interessava naquele momento era pôr alguém com uma posição eficaz de direita na campanha. São Paulo precisa de uma liderança posta à direita, conservadora, que tenha uma visão empresarial do sistema de gestão, que faça uma reforma política eficaz, né? Nós temos um volume imenso de funcionários comissionados desnecessários dentro do nosso município, né? Que a gente poderia secar, estabelecer sistemas eficazes, inclusive digitais de administração, que não são feitos propositadamente, né? Eu posso dizer, assim como você, nós trabalhamos dentro, eu fui secretário, aliás, do atual prefeito, né, na primeira gestão. No meu período, eu peguei, por exemplo, o sistema de prevenção de chuvas da cidade e trabalhei digitalmente. Montei um grupo de WhatsApp específico com as pessoas chaves, inclusive de Enel, ou seja, para ter acesso com o próprio estado de São Paulo. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ter controle sobre as barragens do Pinheiros e do Tietê, né? De tal maneira que a gente tinha um controle absoluto sobre os pontos de alagamento. O Ceasa deixou de ser inundado no meu período. 2 anos com os maiores índices de chuva de 6 anos, com o menor índice de danos em 18 anos. E eu percebi claramente que assim que eu saí da gestão, as inundações voltaram a ocorrer, né? Por quê? Porque não há uma compreensão do sistema de gestão, né, de cobranças integrado dentro da cidade. Esse é um problema. Essa campanha a gente fez uma reaproximação muito grande com o Ricardo Salles, né? Eu trabalhei com o Ricardo na transição para o governo Bolsonaro, eu fiz parte da equipe de transição, fizemos um programa todo de gestão ambiental. Pouca coisa ele conseguiu realizar depois naquele período, mesmo porque os ministérios que ficaram mais na alça de mira política, ideológica, né? Como foi o caso do Ministério do Meio Ambiente, né? que era gerido por ele, também sofreram uma interferência absurda do próprio governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro intervia demais nesses ministérios. Tanto que os ministérios técnicos do Bolsonaro foram excelentes.
o do Tarcísio, né? O Ministério da Agricultura com a Tereza Cristina, né? Ou seja, você tinha o Ministério da Economia com Guedes, né? Eram ministérios perfeitos. Por quê? Porque o Bolsonaro não tinha interesse neles. Aonde ele tinha interesse, educação, meio ambiente, né? E depois saúde, né? Foram gestões complicadas, né? E o Ricardo foi muito atingido com isso, né? Foi. Aí, tá aí o nosso que você me presidente. fala sobre o Bolsonaro? Hoje nós temos que rezar, né? Porque a impressão que eu tenho é que esse arranjo de governo que está aí está literalmente interessado em matá-lo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. O Bolsonaro vivo é um problema para esse sistema que está aí. Então, se ele tem seus defeitos, ele tem alguns problemas de hesitações nos momentos estratégicos, né? Acredito que o grande herdeiro do bolsonarismo será ele, o Eduardo Bolsonaro. Sim. Eu acho que o Eduardo, fez muito bem em ficar nos Estados Unidos, ele está se preparando e eu acho que ele virá com uma formação intelectual, uma formação de gestão como gestor bem mais aperfeiçoada do que o do pai. Fernando, uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus entrevistados aqui. Você tem algum hobby? Tenho. Além do charuto? Charuto, isso eu conheço. Esse hoje o meu hobby maior é o charuto, né? Gosto muito de coleções, né? Eu tenho uma coleção de soldadinhos de chumbo fantástica, né? Com todos os uniformes do século XX, todos, né? Já tive também um de aviões, também todos de chumbo, mas esse, o meu filho, quando era pequeno, tratou de destruir a frota inteira, né? E onde você arruma tempo para isso? Com tanta atividade. Mas são coisas que a gente vai saindo, né? Se a gente... O outro hobby que eu aprendi com meu pai é livro, né? Você sabe que a gente tem hoje uma casa fechada em São Paulo com 14 mil livros lá dentro, né? Está fechado, né? Uma parte dos livros de direito eu mandei para a doação para a Zumbi dos Palmares, né? Do nosso amigo Zé Vicente, né? Tem uma biblioteca toda lá, nossa, que nós montamos por doação para ele. E agora eu estou vendo o que eu vou fazer com esses outros livros, porque a verdade é uma só. A geração próxima não vai ler, né? Ou melhor, ela vai ler em pílulas, né? Ela tem um conhecimento mais abrangente de informações, porque elas são despejadas diariamente, mas ela não tem tempo para formular concepções de vida a partir daquilo que ela absorve, né? Nós vamos ter muito problema do ponto de vista de conhecimento básico, né? De epistemologia, né? Que é o grande problema que a gente vai sentir nas próximas gerações. Epistemologicamente, né? A nossa base hoje é bem melhor do que a base que virá aí. Eu preciso lembrar ao espectador para que dê um clique no nosso sininho, para a gente atestar a audiência que o podcast tem, entendeu? Então, às vezes eu esqueço de falar, mas é preciso que você que está assistindo ao programa, essa bela entrevista, com quem a gente está aprendendo muito, com o Fernando Pinheiro Pedro, não deixe de dar um cliquezinho no nosso sininho. Viu? Tem que dar o sininho, dar o like, né? Exatamente. Fazer a inscrição, Exatamente. Eu acho fundamental. Você foi o primeiro presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo. São Paulo. Que ano foi isso? Isso foi em 95, mas em 91 eu já era o coordenador da Subcomissão de Meio Ambiente, porque ela estava dentro da Comissão de Direitos Humanos. Então, nós só montamos uma comissão na OAB de São Paulo com o Guido Andrade, em 95. Né? Aí nós fizemos uma comissão de meio ambiente, eu fui o primeiro presidente e sou membro emérito por decisão do Conselho da Seccional. Mas nesse ínterim eu participei como coordenador da Subcomissão de Meio Ambiente nomeado pelo Batóquio ainda, né? E participei também da comissão do Conselho Federal, né? Quando o Batóquio foi para o Conselho Federal, eu segui com ele
e montei a comissão lá também. Você é vice-presidente da API, não é? Sou, da Associação O Sérgio Paulista de Redó. Imprensa, com o Redó. O Sérgio Redó. É uma associação fabulosa, né? Mas eu acho que ali vai precisar fazer muita alteração. O Redó é um batalhador. É um batalhador. Isso eu não tenho nem dúvida. E eu fico impressionado com o desengajamento da nossa classe, né, de jornalistas, né, no que tange a manutenção de uma associação que já tem 86 anos né, de idade. Né? Eu acho que é a segunda mais antiga do país. Mas pouca gente deve contribuir, né? Pouquíssima gente. Às vezes os diretores têm que se reunir e cada um dá fazer um valor, fazer uma vaquinha. É verdade. Até para poder fazer a manutenção do elevador já é complicado. Porque tem um prédio da associação, né? A associação tem uma sede toda. Custo de luz, custo de telefone, custo de tudo. O elevador quebra, precisa consertar, enfim. Tem muita coisa ali para ser feita, né? E é uma pena, porque hoje, qual é a vantagem, a importância da associação hoje? É a única associação que hoje efetivamente está defendendo a liberdade de expressão. As demais entidades de imprensa do Brasil foram todas capturadas pela esquerda e estão absolutamente voltadas a apoiar a censura nas redes. Né? Algo assim impensável em qualquer país civilizado do mundo. Né? É algo, o que acontece no Brasil é algo para ser aprendido para não mais se repetir. Eu me lembro muito do Paulo Zing, quando o Paulo foi presidente da API, e foi um grande presidente da API. E o Sérgio Redó, quando eu estava na Secretaria de Esporte e Turismo do Estado, como secretário, ele era coordenador de turismo. Ele foi do AMB, né? Ele é polivalente, o Sérgio Redó. É uma pessoa muito inteligente, gosta de trabalhar, não tem preguiça. Não tem preguiça. E extremamente elegante, né? Como você diz, muito. Ele não se veste, ele se decora. Ele se decora, eu falo sempre isso. Quem é o decorador? Quem é o alfaiate dele? Não tem. Ele tem o decorador. Decorador. Ele anda todo sempre muito bem arrumado. O que não deixa de ser uma característica, né? é o estilo dele. É né? o estilo dele, uma estilo qualidade. dele. A gente que é amigo tem que respeitar, mas eu brinco muito com ele por causa disso. Eu sei, é por isso que a gente... Agora, é uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu mesmo pro Sérgio, porque, olha, não é fácil. Para quem mais você tiraria o chapéu? Para você hoje? aqui? Não, para mim não. Na política, por exemplo. Na política hoje está muito difícil. Eu tiraria o chapéu tecnicamente para o governador, né? O Tarcísio de Freitas. Eu trabalhei com o Tarcísio no DENIT, lá na época da Dilma. Lá. Eu era contratado para o DENIT pela Fundação Trompolsky, do Exército Brasileiro. Então eu fazia parte do CENTAN, que era Centro de Excelência em Engenharia de Transportes, né? Na época ele era capitão, né? Ele foi a major para reserva, né? Ele era capitão e tinha um bigodinho e tal, e já era extremamente ativo, tal, pondo a casa em ordem lá no DENIT, né? O Tarcísio, ele é técnico. Quando ele assumiu o Ministério de Infraestrutura, ele pegou todo o que estava na prateleira de projetos que não andavam desde a década de 70 e foi reduzindo. Ele está fazendo a mesma coisa hoje em São Paulo. Então o Tarcísio hoje eu considero que é um tocador de obras, né? E é um homem que é um extrato muito bom da famosa tecnocracia, né? E desse ponto de vista não tenho o que falar, ele é um bom executor. Eu tiro o chapéu para ele. Já está aí conosco a próxima eleição para presidente da República. O que você acha sobre o Tarcísio? Eu acho que o Tarcísio deveria permanecer em São Paulo mais um mandato, porque tem muita coisa que fazer aqui. A minha preocupação é ele sair e nós temos um retrocesso em São Paulo com a ação de mais um político, né?
Acho que ele deveria seguir adiante com o Kassab como vice dele aqui, né? O Kassab é um braço político, né? Eu tiro o meu chapéu também para o Kassab do ponto de vista de articulação. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu nunca vi um cara com tanta facilidade de articulação com o celular na mão como o Kassab. Sim, ele joga um xadrez como ninguém. É impressionante, né? Você fica um período, o Kassab quando me chamou lá para ir para o PFL na época, eu fiquei impressionado com a capacidade que ele tinha de tomar os cafés, né, e ir juntando as peças, né? E hoje preside os maiores partidos. Fez metade do país, do estado de São Paulo, é PSD hoje, né? Então a gente tem que tirar o chapéu. É um político muito hábil, né? A gente pode discordar de posições políticas estratégicas que ele tenha, né? Mas a gente não pode negar a ele a capacidade de articulação. Então, o Kassab é uma pessoa para quem eu tiro o chapéu também do ponto de vista da articulação política. Que bom. E o Temer, que eu considero até hoje o melhor presidente que nós tivemos dentro da nova república. Olha aí o secretário do Clima de São Paulo disse que o planeta se salva sozinho e causou na época revolta, segundo revolta nos militantes. O que você tem a dizer sobre isso aí? O que eu tenho a dizer é que nós vivemos um período muito complexo em que as pessoas elas têm a arrogância de achar que nós, seres humanos, né, somos os donos do planeta, né? A massa rochosa, né, e de magma que é o planeta Terra, né, ela está lá há bilhões de anos. E aquela crosta fininha que é a superfície já mudou centenas de vezes. Os planetas, eles têm uma relação com o Sol. Eles reagem em relação ao Sol com gases ou com gelo. Pode observar todos os planetas do sistema solar. Ou é gás ou é gelo. Não é diferente na Terra, que tem um escudo magnético muito bem formatado por um acidente astrológico, que é ter uma lua que circula de maneira uniforme, né, numa órbita meio elíptica em torno dele. Então, em face disso tudo, nós acharmos que vamos salvar o planeta, estamos enganados. O planeta se salva sozinho. E muitas vezes ele se salva, entre aspas, livrando-se do que está na superfície, né? Vai chegar um momento em que ele pode se livrar de nós. Nessa época houve um atropelo sobre você em razão dessa frase. Essa frase, eu estava na OAB, que é a minha casa, né? E aí eu percebi que eu fui vítima de uma armadilha. Uma senhora completamente destramelhada saiu, fez um discurso idiota, né? E aí isso foi usado como mote para me tirar da secretaria. Isso aí ficou muito claro, tanto que eu pedi demissão antes da coisa acontecer. Pedi demissão, falei com o prefeito no dia, né, e pedi demissão para evitar qualquer problema, né? Vamos nos resguardar. Sim. Mas o que eu disse hoje, o editor da revista Nature, que é a revista mais importante na área científica, né, do mundo, a Nature é britânica, disse também, né? Nós passamos e a Terra fica. Não falamos até agora sobre o seu jornal, que você edita há muitos anos. Já, o Ambiente Legal, que inclusive nós chegamos a fazer uma produção juntos, né, com gente que fala um período. Né? O Ambiente Legal está lá, está funcionando, é um portal que hoje já tem 6 milhões de views, né? Ele é um pouco mais especializado, né? Tem um volume de acessos interessante, não é grande, mas são 2.000 acessos por dia, o que já é uma coisa razoável, né? Poxa, sim, é razoável. Então eu estou muito contente, está funcionando perfeitamente, né, o portal Ambiente Legal, tanto que você vê uma coisa que o Google é cheio de armadilhas, né? Mas se você puser lá portal Ambiente Legal, sai logo o primeiro, né? Sim. Assim como o meu blog, né, o Eagle View, que é onde eu escrevo, né, e alguns amigos muito próximos, inclusive você. Sim. Também escreve, a gente coloca lá os textos. É um momento que a gente tem de
Extravasar. Né? Eu sou muito mais para extravasar escrevendo. Né? Eu não extravaso tanto fazendo entrevista. Uma época cheguei a fazer um canal de entrevistas do Ambiente Legal, você se lembra bem, me ajudou muito nessa época, né? Mas aí eu parei um pouco, porque dá trabalho, né, Fausto? Agora, você escreve muito bem. E aproveito para dizer que os leitores do Orbis News estão com saudade dos seus Opa, textos. vamos escrever. Precisa voltar a escrever normalmente. Me cobre e me paute, viu? Tá certo. Porque a gente precisa falar uma coisa aqui, Fausto, que agora é a minha vez de perguntar. Você, que foi um dos melhores editores do Jornal Nacional, no período que o Jornal Nacional era importante nesse país, né? Sim. O que você pensa hoje do jornalismo da Globo, hein? Olha, não é como antigamente. Às vezes eu fico desesperado quando estou assistindo o jornal, porque eu sei que não estão falando corretamente sobre determinados fatos. Mas existem ainda colegas lá que eu tenho certeza que preservam o bom jornalismo, né? Mas tem também aqueles que a gente sabe que são militantes, não preservam, né? são militantes dentro da TV Globo. Dá muita falta para a gente, faz muita falta na TV Globo o Boni. A época do Boni era muito diferente. Muito diferente. Não, acabou o hard news, né? Porque, na verdade, o que você vê ali não é um podcast, porque não tem ainda essa capacidade de gerar conteúdo, né? Mas o que tem ali é um grupo de pessoas que concordam entre si e não debatem sobre absolutamente nada, né? Então não existe mais. Isso aí é uma linha muito tênue também, sabe, Fernando? Eu me lembro que na Rádio Bandeirantes eu era redator, com 20 anos. E eu escrevi uma notícia que ficou meio opinativa. Eu não percebi eu acabei dando opinião. Aí, no dia seguinte, está me esperando lá o diretor do jornalismo, Alexandre Kadunk. Camunha, vem aqui. Você escreveu essa notícia aqui? Escrevi. Está opinativa, não está? Aí eu li de novo e falei, realmente ficou opinativa. Se você quiser fazer alguma notícia opinativa, compre uma rádio. Aqui na Bandeirantes, não. Você sabe que a liberdade de imprensa termina na editoria, né? Exatamente. Isso as pessoas precisam saber. Né? A imprensa, né? Cada um tem o seu, né? Eu quando percebi isso, foi quando eu montei o Ambiente Legal, né? E o blog. Falou, quer opinar, vai lá, né? Agora, o compromisso com os concessionados, né? É dar o fato, né? Fernando, fiquei muito grato com a sua presença aqui no nosso novo podcast. Você está sendo um dos primeiros, né? Obrigado, você sabe disso. E espero que você retorne outras vezes e tenho certeza que quem está nos assistindo conheceu muito melhor você hoje, porque você hoje abriu o coração aí para falar de todos os assuntos perguntados. Tá bom? Obrigado, Faustão. Para mim é um prazer estar sempre com você. Me convide sempre, viu? Muito obrigado. Perfeito. Gostei demais de vir aqui. Até a próxima, então.